Olá! A Câmara dos Deputados começa nesta terça-feira a segunda fase do procedimento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora, a decisão é com plenário. A oposição tem de conseguir 342 votos favoráveis ao impedimento. Ao governo, bastam 172 votos contra. A matemática parece simples, mas as discussões realizadas na comissão especial e nas ruas do país mostram que a realidade vai mais além dos números. E o Expressão Nacional reuniu lideranças da Câmara para discutir os principais aspectos desse debate com você. Nossos convidados são os deputados Joaquim Passarinho, vice-líder do PSD do Pará, o Everton Rocha, líder do PDT do Maranhão, Carlos Marum, vice-líder do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Paulo Teixeira, vice-líder do governo na Câmara de São Paulo. E antes da gente começar, eu gostaria de mostrar imagens que marcaram as timelines desta segunda-feira. Esse muro que está dividindo a esplanada dos ministérios em dois. Tem algumas placas que dividiram até em esplanada dos ministérios oriental e esplanada dos ministérios ocidental, brincando com a divisão da antiga Alemanha. Isso atravessou Brasília. Esse muro foi colocado pelo governo do Distrito Federal para dividir os grupos de brasileiros que estão, o grupo que está a favor e o grupo que está contra o impeachment. Isso mostra como o estado, né, de ânimo do Brasil, do país. E eu gostaria de conversar com os senhores, assim, aprovado ou não o processo, aprovado ou não o impeachment da presidente da República, o Brasil continua, né? E eu gostaria de saber, esse governo, mantido o governo da presidente Dilma Rousseff, ou um outro governo que se sucederia a ela, no caso de impeachment, como é que vai fazer com esse país dividido? É possível formar um outro governo? É possível reunificar esse país que está dividido? A gente tem pesquisas que mostram que as pessoas são tanto favoráveis ao impeachment da presidente quanto ao do vice-presidente. Posições de 78% dos brasileiros querendo novas eleições. Quer dizer, qual a solução, deputado Paulo Teixeira? Eu quero cumprimentar você, cumprimentar os debatedores, os deputados Joaquim Passarinho, Everton Rocha e Carlos Marum e todos os telespectadores da TV Câmara. Inicialmente dizer que eu acho que o que está dividindo o país é o pedido de impeachment. O que está dividindo o país exatamente porque não tem nenhuma base jurídica, não tem fato para se falar da presidente da República. O próprio relatório, eu acho que é um relatório de absolução dela. Ele mesmo fala em dúvida, não é uma forçação de barra, né? Há um processo viciado, porque é coordenado por uma pessoa que pretende ser vice-presidente da República, que é réu no Supremo Tribunal Federal, que é o Eduardo Cunha. Não entendo como falam em honestidade, moralidade, tendo ele como comandante desse processo. Esse fato divide o país, ele divide o país. Eu acho que a presidente Dilma, segunda-feira, na minha opinião, vai fazer uma reforma ministerial. Nesta reforma ministerial, ela vai garantir grande densidade, qualidade, uma agenda para o crescimento, para a proteção do emprego, a renda das pessoas, o investimento em infraestrutura, a melhoria dos serviços públicos e reformas, que eu acho que o tema da reforma política e a reforma tributária são os temas mais importantes, mas estará vencido o impeachment. Né? Esse impeachment, na minha opinião, serve a objetivos da quebra da legalidade, da quebra da democracia e da quebra do grande valor que é da Constituição Federal. Não há crime de responsabilidade. A única hipótese de se tirar um presidente da República no presidencialismo, ou pela renúncia. Neste não há. Então, isso está dividindo o país. Veja, hoje tem uma entrevista muito importante do Mangabeira Unger, que ele fala isso. O que divide o Brasil hoje é esse pedido de impeachment. E comandado por uma pessoa que é réu no Supremo Tribunal Federal contra uma pessoa sobre quem não se tem uma coisa para se falar. A superação Deputado Carlos Marum, no
caso de haver o impeachment? Veja bem, eu queria fazer um rebate rápido, primeiro também dizendo a minha satisfação de participar desse debate. Saúdo os contendores, né? O Everton Rocha, PDT, Paulo Teixeira, PT, o Joaquim Passarinho do PSD, meu respeito a todos que participam dessa discussão. De pronto, eu rebato essa questão do presidente Cunha. Eu penso que o PT tenta fulanizar essa discussão como se fosse uma contenda entre o presidente Cunha e a presidente Dilma, tá? Trazendo uma situação que não é a realidade. Hoje existe um enfrentamento entre a presidente Dilma e o governo e a sociedade, pelo menos a parte majoritária da sociedade, que efetivamente se cansou, que não acredita mais, que desistiu do governo e luta como nunca lutou, né? Pessoas que nunca tiveram essa disposição para o embate, para ir para a rua, estão na rua, estão pleiteando. Então, para mim, é esse. O presidente Cunha está tocando um rito aqui dentro da Câmara que não vai correr nenhum risco de ser, digamos, judicializado. Vai votar, acredito que vai votar favoravelmente a impeachment, e pouco passa daí a sua atuação. Quanto à questão de ser golpe, de ser quebra, eu penso que o PT se equivoca quando tenta mistificar e confundir a eleição como se fosse um cheque em branco que a população desse para um governante o fato dele ser eleito. O governante foi eleito, então tá. Vai e faz o que você quiser. É óbvio, é certo, que mesmo tendo sido eleito num regime presidencialista, um governante tem que se comportar e tem que atuar dentro dos limites da legalidade. Tá? Eu, até para não ampliar a discussão, citando artigos, qual diploma legal que autoriza? Sabe que na administração pública funciona o princípio da legalidade estrita. Tá? Você, na sua vida pessoal, você pode fazer tudo que não está proibido pela lei. Na vida pública, você só pode fazer o que é autorizado por lei. Eu gostaria de ver algum diploma legal que autorize um governo a mandar para os bancos públicos o pagamento das suas contas. É que está autorizado, se no dia tal você não tem dinheiro, simplesmente manda a conta para o Banco do Brasil, manda a conta para a Caixa Econômica Federal, manda a conta para o BNDES, manda a conta para o FGTS, que eles pagam. E depois o governo vai ver quando tiver condições de pagar. É óbvio que isso não está previsto. É óbvio que foi cometido o crime. E se está esse crime previsto na Constituição, e há muito tempo, por que isso acontece? Porque o Constituinte quis obrigar o gestor a ter responsabilidade com as finanças públicas. Ele quis obrigar, não é uma decisão discricionária de um administrador respeitar ou não a lei orçamentária. Não é uma decisão discricionária ele ser ou não responsável com as finanças públicas. Ele tem que sê-lo. E por isso está previsto na Constituição. Não é como um crime de responsabilidade que pode até levar ao impedimento do governante, no caso em tela da presidente Dilma Rousseff. Então não há golpe, é perfeitamente legal, trata-se de um relatório profundo, até o pouco caso que tentam alguns fazer em relação ao relatório do deputado Juravaira Arantes. Eu penso que vem da não leitura detalhada desse relatório. O relatório é profundo, é fundamentado e nós temos uma absoluta convicção de que, assim como foi ontem, aprovada por larga margem, ele o será, na comissão do impeachment, ele também o será aprovado no plenário pela margem necessária para que se proceda, para que esse processo continue com o resultado também previsto na Constituição, o afastamento da presidente da República. Deputado Everton Rocha. Eu quero cumprimentar aqui Vânia, do colega deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e o colega deputado Marum, do Rio Grande do Sul, do PMDB. Mato Grosso do Sul, do PMDB. Todos os telespectadores do programa Expressão Nacional, e dizer que nós estamos bastante conscientes do momento difícil que o Brasil está vivendo. Não é fácil você iniciar um programa desse olhando as imagens que a gente acabou de ver.
Na democracia que nós vivemos, que nós sonhamos, você chegar em pleno século XXI e ter que dividir a principal praça que representa o espaço democrático do nosso país para evitar confrontos físicos entre opiniões e pessoas que divergem e pensam ao contrário, a gente percebe a forma clara do nível de intolerância e do nível que nós chegamos de embate ideológico e político no nosso país. O PDT compreende o momento difícil que estamos vivendo. Nós, desde o início do governo e desde o primeiro mandato, fizemos parte de uma aliança política de coalizão de forças, na qual o PMDB também participou, o PSD, e todos os partidos que compreenderam e compreendem que essa união de forças ela poderia e pode ajudar a fazer as transformações que o Brasil precisa. Nós aqui, e aí é importante a gente ter essa clareza, essa maturidade para dizer que nós já há alguns anos acompanhávamos essa crise no mundo. Essa crise fiscal, a crise financeira, ela é mundial. Nós olhamos esse momento passando em vários continentes. E o Brasil não soube ou faltou estratégia e planejamento para que a gente pudesse enfrentar esse momento. E acabou sendo maior do que se imaginava. Agora, com essas críticas e com avaliações reais do cenário, isso nos permite, como bons aliados, a gente estar sempre criticando por dentro e ajudando na construção de um governo e na construção de um bom debate. Agora, interromper, impeachment, se criar um argumento que não existe, diga-se de passagem, para se tirar de forma forçada, né? Isso é força, a forma como se está sendo construído esse sentimento para se tentar passar a sensação de legitimidade num processo para se tirar um presidente eleito da República, eu acredito que isso é muito duro, vai ficar marcado, e aí nós temos que trabalhar para isso não acontecer, porque vai ficar marcado para as próximas gerações e com certeza nós iremos criar um ambiente de forma desnecessária no nosso país, um ambiente de instabilidade num regime presidencialista. Primeiro, porque no regime presidencialista você tem uma Constituição que protege de forma clara o seu governante. No caso do Brasil, a presidenta, e aí eu queria perguntar a qualquer um cidadão ou aos nossos debatedores, qual é o crime de responsabilidade que a presidenta cometeu para poder tirar ela do mandato? Qual é o processo que ela responde? Qual é o inquérito que ela responde? Qual foi a delação premiada que ela foi citada? Eu gostaria só de compreender qual é o crime que ela cometeu. É o crime de ela fazer parte de um partido que, assim como esse, tem vários outros que estão envolvidos em escândalos. A gente sabe que esse crime eles vão ter que pagar, estão respondendo nas instâncias judiciais e aí vão ter que todos que pagar por quem cometeu esses crimes. Agora, ela, eu estou falando da presidenta eleita, eu não estou falando de partido. Ela, até o momento, não apareceu um crime de responsabilidade fiscal, nenhum crime de responsabilidade, e a gente se posiciona contra esse impeachment, porque com certeza a saída para a crise não é o enfrentamento desse impeachment. Deputado Joaquim Passarinho, por favor. Bom, primeiro eu queria fazer uma saudação especial aos nossos parceiros aqui, amigos, acho que são deputados, dependendo das suas posições, mas que deputados de respeito nessa casa, Paulo, Marum e Everton. E dar um outro enfoque, né? Você começou colocando da divisão que o impeachment está criando, acho que o Paulo colocou, no Brasil. Eu digo que quem está criando essa divisão no Brasil, na minha opinião, não é o impeachment. Acho que é uma crise moral e ética que esse país está vivendo. A população que está indo para a rua, ela não é partidária. Tanto que em algumas manifestações, principalmente aquela de São Paulo, você vê que o próprio PSDB tem reações. Então o povo que está indo à rua, ele não está indo à rua pelo PSDB, por um partido ou contra um outro partido. As pessoas estão indo à rua porque não aguentam mais serem saqueadas. As pessoas não aguentam mais ver a administração pública saquear o patrimônio. As pessoas não aguentam mais trabalhar, pagar impostos nesse Brasil e não ter o mínimo necessário para que você possa suprir a sua família. Você não aguenta mais você ganhar um salário mínimo que pouco dá para você sobreviver com a sua família
enquanto você abre uma Petrobras e vê bilhões de reais saindo pelo ralo. É esse que está dividindo o Brasil. As pessoas, voltam a dizer, não estão indo numa briga entre PSDB e PT. Esse é muito mais além disso. As pessoas não podemos simplificar isto. Isto é um impeachment, queremos tirar uma presidente ou não. Não é isto. A população, volto a dizer, ela está querendo mudança na classe política, não é só no partido. É isso que a população está pedindo nas ruas. Quanto a esse partido seu, o PMDB, do Michel Temer, me desculpa os que falam mal do Michel Temer, não fomos nós que escolhemos. Quem disse que o Michel Temer era um bom vice-presidente foi a presidente Dilma. Foi ela que escolheu o Michel Temer para 2 mandatos. Foi ela que disse na campanha que estava com um bom parceiro. A escolha foi do PT com o PMDB. Não fomos nós dos outros partidos. Nós, como foi dito aqui, base de apoio inicialmente da presidente Dilma, tentamos fazer isso que o Evo falou, de tentar criticar por dentro, tentar arrumar, mas não tem condição. Nós não temos condição porque nós não somos ouvidos. E o Brasil não aguenta mais. Pode dizer, dizer que estão dividindo entre uma presidente que está no poder legitimamente, é tão legítimo estar como não está. O PT patrocinou e discutiu a saída do presidente Collor, né, que tinha muitos indícios, mas no final ficou aprovado uma Elba. É isso que foi provado no final. Mas o presidente, e todos os partidos que criticam participaram daquele momento. E era legal. Eu acho que é um crime de responsabilidade quando a presidente não respeita a lei orçamentária, quando ela cria as pedaladas, quando ela faz os decretos de suplementação sem autorização legislativa. Tá? Aí alguns dizem assim, mas o tribunal aceitava. Não é porque alguém rouba que eu posso roubar também. O crime é tipificado o clima. Agora, o que está fazendo essa divisão não é só isto. Pode dizer, é todo esta falta de paciência em que as pessoas não aguentam mais. A população desse país não aguenta mais ser tratada da forma como está sendo tratada. O Célio Borba, de Curitiba, ele diz que se não há prova de crime de responsabilidade, há uma ação de conspiração. Ele diz que é uma ação promovida por preconceito e ódio a uma determinada ideologia e que é preciso, como o senhor disse, cobrar a classe política, cobrar aqueles que em todos os lugares promovem ação de corrupção, de maus feitos. E eu estou falando disso porque eu quero juntar com uma pergunta que chegou, que ela é dirigida mais para o deputado Carlos Marum, mas que é um pouco para todos, porque ele gostaria de saber se o PMDB, que participou de todas as administrações com problemas que geraram a Lava Jato, por que o PMDB não denunciou esses problemas? Os cidadãos que não têm um partido tão bem estruturado, com pessoas tão bem preparadas, não tem ninguém para denunciar esses problemas. É uma pergunta do Carlos Oliveira. Quer dizer, a população diz, por que agora só que essa discussão está surgindo? Bom, eu agradeço o Carlos. Não, é que ficamos de 1 a 1, né? Um favor, Não, mas como como a gente vai continuar. Então não precisa se dirigir também. Então, desculpa. Bom, primeiro, respondendo ao Marum, que você diz que se fulaniza o tema do Eduardo Cunha. Agora, ele preside a Câmara. Ele tem interesse no impeachment. Por quê? Porque se a Dilma sair, ele vira vice-presidente da República. E ele está num esforço muito grande para se livrar das pendências judiciais. Então, ele quer ter poder. Isso o faz parcial. Tá certo? Em relação ao que foi dito aqui pelo Passarinho, sobre a questão de quem saqueou a Lava Jato, ora, uma das acusações é contra o presidente da Câmara, de ter saqueado a Lava Jato, de ter feito um desvio de 5 milhões na compra de um navio sonda. Isso várias pessoas fizeram delações premiadas. E a Dilma, como disse tão bem aqui o deputado Everton Rocha, ela não foi citada por ninguém, nenhum centavo, nenhuma moeda teria sido dada à presidenta Dilma Rousseff nesse processo. Você concorda com o deputado Célio Borba que existe uma perseguição ideológica, a questão é de tirar o PT do poder? Estão querendo tirar um presidente que foi eleita. No presidencialismo tem que ter crime. Esses decretos, eles não fizeram nada de errado. Esses decretos tinham autorização legislativa. A autorização legislativa é o parágrafo 4º da lei
orçamentária anual, que dizia o seguinte: em tais hipóteses, 26 hipóteses, pode ter decretos de suplementação desde que não firam o superávit primário. Ora, houve um grande contingenciamento, eles não criaram novas despesas, eles redirecionaram as despesas para onde? Para universidades, para a Polícia Federal, para o Poder Judiciário. E esse recurso do Plano Safra foi para a agricultura familiar, para plantar, para diminuir a inflação. Portanto, são meritórios esses decretos e legais. Não há nenhum crime que fora cometido pela presidente Dilma Rousseff. Deputado Marum, por que o PMDB, que participou de todos esses governos, nunca denunciou essa situação? Bom, eu quero destacar também que nenhuma delação de todas essas que aconteceram, nenhuma gravação remete a qualquer moeda que tenha sido recebida indevidamente, ilicitamente, pelo vice-presidente Michel Temer. Tá? Quanto ao partido, aí já é diferente. O PT, institucionalmente, é acusado em várias delações de ter recebido, aí eu coloco, institucionalmente, dinheiro que chegava em mala à sede do PT. Dinheiro que chegava em valise, em caixa, várias delações, à sede do PT. E eram esses recursos recebidos pelo tesoureiro, eleito em convenção, realizada pelos partidos dos trabalhadores. Em relação ao PMDB, existem denúncias, sim. Existem denúncias e fortes. Mas em relação a membros do PMDB, não existe denúncia institucional, no sentido, olha, esse dinheiro era para o PMDB. Esse dinheiro, realmente existem fortes indícios que chegou a membros do partido, e esses vão ter que responder pelos seus crimes. Alguns já estão respondendo, vão ter que responder pelos seus crimes, e em sendo provado o que está sendo dito, em sendo provado que estão sendo acusados, vão ser caçados, condenados, até presos. Mas tem que se diferenciar muito claramente isso. A atuação do vice-presidente Michel Temer e a atuação institucional do PMDB, essas estão fora da Lava Jato. Alguém sabe o nome do tesoureiro do PMDB? Não. Alguém sabe o nome dos tesoureiros? Dos últimos tesoureiros do PT? Estão todos presos. Então, essa separação eu quero fazer. Quanto à participação do PMDB no governo, o PMDB realmente estabeleceu uma aliança em torno de governar com o PT, e ela durou alguns anos. E foi, em muitos aspectos, positivo. O vice-presidente, não. O vice-presidente foi eleito com o papel constitucional de cumprir, é verdade, algumas missões especiais designadas pela presidente, está na Constituição, e de estar preparado para substituí-la na eventualidade disso se fazer necessário, por morte, doença, impeachment, renúncia ou impeachment. É isso que está fazendo o presidente nesse momento. O presidente não foi citado, o presidente tem capacidade política de articulação comprovada, foi 3 vezes presidente dessa casa. 3 vezes, vocês que são mais antigos. 3 vezes presidente dessa casa. E você sabe que para presidir essa Câmara, deputados, 3 vezes, a pessoa tem que ter uma capacidade política ampla. E está em condições de administrar o país conforme a sua obrigação constitucional. Expressão Nacional vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. A Nacional sobre impeachment está de volta. Hoje nós estamos recebendo os deputados Joaquim Passarinho, vice-líder do PSD do Pará, o Everton Rocha, líder do PDT do Maranhão, Carlos Marum, vice-líder do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Paulo Teixeira, vice-líder do governo na Câmara de São Paulo. A gente queria ouvir a posição do deputado Everton Rocha. O colega deputado Passarinho, ele fala de uma questão importantíssima. Aliás, eu me lembro que eu ainda sou aqui o mais novo aqui da roda, mas eu ainda peguei na 4ª série aquela matéria que os brasileiros com certeza estão sentindo muita falta,
que era o Educação Moral e Cívica. E você tinha ali, né, matérias, aulas importantes, conteúdos importantes nessa cadeira que eu não entendo por que saiu, né, da nossa grade escolar. Mas essa questão da moral e da ética, ela expressa muito bem, caros colegas deputados e telespectadores, Vânia, expressa muito bem o sentimento hoje que o país está vivendo. Se você tem uma ideia, a gente parou para perguntar para esses quase 5 milhões de brasileiros que foram para as ruas nos dois movimentos, se um levou 3, outro levou 5, então vamos arredondar para os 10. Quais deles foram para a urna votar na eleição passada? Hoje nós temos quase de 10 milhões de brasileiros aptos a votar que não votaram na eleição passada. Isso já foi um recado claro para a classe política de que o sistema que nós estamos vivendo não representa esse brasileiro, esse cidadão. Os que foram votar foram por obrigação. E aí, principalmente a juventude, porque ela tem que fazer concurso, ela tem várias outras sanções se ela não participar, e aí ela vai lá votar e cumpre a sua obrigação. Então nós precisamos entender que, primeiro, essa crise, ela é geral, era a casa toda. Eu falo isso com muita tranquilidade porque nesse escândalo todo da Lava Jato não tem um membro do PDT citado. Mas nós não estamos aqui, em momento algum, ninguém olhou, ninguém do PDT simplesmente ali na tribuna apontando o dedo. Porque, como eu estou colocando, a crise, ela é estrutural. Nós precisamos, de verdade, parar, e aqui é o local para isso. Eu conversava com uma grande liderança política ontem à noite, depois dessa reunião, da nossa comissão, começou 10 e pouco da manhã, teve quase 21 horas. E aí essa grande liderança já foi aqui dessa casa e ele me dizia, deputado, pior do que reunião de Grêmio Estudantil que eu vi hoje aí pela televisão. Pior do que Grêmio Estudantil. E olha que eu sei o que ele estava falando porque eu vim do movimento estudantil. Então você percebe que o nível que nós estamos aqui transmitindo e o exemplo que nós estamos dando para a política nacional, regional, local, é um exemplo muito ruim. Por quê? Porque nós hoje aqui não temos a capacidade, se um ambiente for com mais colegas, a capacidade de um ouvir a crítica do outro ou a ideia do outro, não se respeita. E eu tenho dito que a democracia que a gente tem dito que vale é só a da nossa opinião. Quando não é a nossa opinião, não vale a democracia. E isso é perigoso. Por quê? Porque esse escândalo da Lava Jato, os brasileiros tinham que estar na rua, todos vestidos de verde e amarelo, dizendo, finalmente, o Brasil, depois de centenas de décadas de anos e séculos, nós estamos podendo agora prender colarinho branco. Finalmente, a Polícia Federal está tendo autonomia para investigar, o Ministério Público também. O Judiciário não está mais aceitando nenhum tipo de interferência. Aqui éramos para fazer a nossa parte, dizer para o Brasil que a gente ia enfrentar a reforma da Previdência de frente, que é uma bomba relógio, que se esse parlamento não resolver, lá na frente vai explodir. Nós tínhamos que de frente estar tratando a questão da repactuação dos nossos recursos, do Pacto Federativo, que é necessário se rediscutir. Nós tínhamos que de frente estar discutindo a reforma tributária. E tínhamos aqui que, de forma franca, trabalhar políticas que não fossem para a próxima eleição. O problema é que assuntos desses ninguém quer triscar. Por quê? Porque não é simpático para a população. E aí se fica com medo da próxima eleição. E esse medo da próxima eleição vem fazendo com que o parlamento se abaixe, que o parlamento deixe de ter um protagonismo necessário que tem que ter. Então eu concordo com o deputado Passarinho quando a gente vive hoje uma crise de moral, mas a crise de moral é uma crise estruturante. Por quê? Porque nós não podemos admitir que de um escândalo a gente não faça, de um grande limão a gente não faça uma limonada. É o momento de depurar. E depurar é dizer que o brasileiro não tolera mais a corrupção, que o brasileiro não tolera a impunidade, que o brasileiro está vigilante. Daqui está a lição. Agora, daí, dizer que o remédio para tudo isso é um impeachment, não. Eu permito, meus últimos 10 segundos, eu peço licença aqui ao meu colega, por exemplo, deputado Paulo Teixeira, que ele sabe, o PDT já comunicou ao PT, que na próxima eleição o PDT vai sair dessa polarização PT e PSDB. Nós teremos candidatura própria, por exemplo. Por quê? Porque aí é na hora de você oferecer novos rumos, mas não dentro do momento fazer esse movimento, que é um movimento totalmente equivocado. Deputado Joaquim Passarinho. Eu queria dar 2 pontos. Assim,
está se tentando polarizar isso. Né? Quando se coloca, nós vamos, PMDB, outros partidos. Primeiro, eu acho que quando a gente fala em caráter, em moralidade, isso não está no partido, está nas pessoas. Né? Você tem gente talvez boa e ruim em todos os partidos. Né? Nós não estamos aqui dizendo que o partido A ou B tem moral e o outro não tem. Então, nós estamos trabalhando com o ser humano, e o ser humano ele é imperfeito. Se nós tivermos esse posicionamento, nós não podemos deixar de estar dizendo o PT contra o PSDB, tem que acabar com isso. Não existem esses dois partidos na terra, no Brasil. Né? Acho que é um grande movimento de marketing nisso tudo também. Foi falado agora do presidente Cunha. Nós não defendemos o presidente Cunha. E o governo tenta jogar para a população de que isso é uma briga do Cunha contra a Dilma. Não existe isso, nem eu estou brigando contra a Dilma. Nem eu estou defendendo o Cunha. Nunca o PSD defendeu o Cunha abertamente, não tem. O presidente da Comissão de Ética era do meu partido e batia de frente com o presidente Cunha. Agora, porque o Cunha tem problemas e tem, o governo tem que ficar? Umas coisas não tem nada a ver com a outra. Se tiver que tirar o Cunha, vamos tirar também. O Brasil precisa disso. A população não está pedindo para tirar a Dilma. A população quer passar o país a limpo. Em todos os partidos. E se tiver gente no meu partido, que saia também, graças a Deus, não apareceu ninguém até agora denunciado. Mas se tiver, eu vou ser o primeiro a pedir a saída. Então, essa que nós temos que trabalhar. Eu acho que essa eleição é dada para todos. Eu estava no sul do Pará esse fim de semana, e dizendo para candidatos a vereador e a prefeito. Não pense que isso está lá em Brasília, isso está na classe política. A população, se ela enxergar a possibilidade, e nesse domingo ela for frustrada no seu sentimento de que ela está reagindo contra esse estado de coisa, eu não sei o que vai ser nas próximas eleições. Talvez nós tenhamos aí uma abstenção, foi 20%, já vai para 30%, 40%, porque as pessoas não vão querer mais ir à urna. Esse é o sentimento que a gente teve. E por que esse sentimento está indo contra o governo? Porque o governo está aí para fazer essas mudanças estruturais que estão precisando há 13 anos. Este é um governo que dura 13 anos. E essas mudanças tiveram tempo de serem feitas. E elas não foram feitas. O governo está pagando esse preço por estar muito tempo no poder. É esse que está dizendo. Ele está há 13 anos no poder. Então eu não posso acusar quem não está no poder. Porque quem estava precisando fazer essa reforma que você está falando, que são totalmente necessárias, reforma da Previdência, reforma tributária, o Pacto Federativo que você falou, os municípios estão morrendo. Os prefeitos que eu visitei estão demitindo gente agora, no ano de eleição, porque não conseguem pagar sua folha de pagamento. Porque nós temos um desemprego imenso, nós temos com a economia estagnada. Infelizmente, a nossa posição é que o governo não tem condições de reverter isto. Nós não temos como aguentar mais 2 anos e meio de recessão. 1,5 milhão de desempregados no último tempo, mais de 10% de desempregados na rua. A violência estourando por causa disso. Quer dizer, o povo está revoltado, não é contra um partido A, B ou C. Por acaso o PT está no governo há 13 anos, por isso que ele está levando isso. Não é? Então, assim, a nossa expectativa é de uma mudança. É que a gente possa dar para a economia e para a sociedade, dizendo, olha, nós ouvimos você que foi para a rua. Nós estamos entendendo o seu recado. Mas se mudar para o TEM, o PMDB vai resolver? Não sei se vai resolver. Agora, não sei se vai resolver, mas é o caminho constitucional que nós temos. Agora, deputados, 79%, segundo a Datafolha, 79% da população é favorável a novas eleições. Políticos que estão fora do Congresso, fora do governo, discutem, propõem novas eleições. Dizem os jornais que nos bastidores até o próprio governo já discutiu essa possibilidade de não eleições gerais, mas eleições para presidente e vice. Por que aqui dentro do Congresso não se discute isso? Essa é uma proposta fora da mesa, deputado Paulo Teixeira. Em primeiro lugar, porque não é a solução constitucional. Não tem essa previsão constitucional. Não estamos no parlamentarismo, que o parlamentarismo você tem um voto de desaprovação, cai o ministério e se convocam novas eleições. Não é, nós estamos no presidencialismo. O presidencialismo tem 4 anos de duração do mandato, não há recall, e nesse presidencialismo nós só podemos tirar um presidente da República ou por renúncia, ou no fim da eleição, lá em 2018, que é o momento certo, e que eu acho que a oposição nunca se conformou com a derrota. Todo esse movimento de confusão se deu do inconformismo da oposição. Eles pediram recontagem nas urnas, impugnaram o mandato e pediram impeachment.
Portanto, a superação desses problemas é exatamente derrotar o impeachment domingo e a vida continua. Sobre esses 13 anos, o povo brasileiro teve 20 milhões a mais de empregos, tem o Minha Casa Minha Vida, tem o Luz para Todos, tem 4 milhões de estudantes universitários via ProUni, FIES, etc. Esse país mudou muito. Eu acho que é parte do problema que nós estamos vivendo. A elite não gosta. A elite tem uma memória ainda muito escravagista no Brasil, tanto que nos seus governos foram governos de muita desigualdade social que foi diminuída ao longo desses anos. E, para mim, o impasse que nós estamos vivendo na economia se deve a essa divisão que o impeachment trouxe, essa confusão que foi parando o país e que nós vamos ter que rever. Nós temos que enfrentar as reformas políticas. O problema de base do nosso problema hoje que nós estamos vivendo foi o financiamento empresarial ilegal das campanhas. Esse é o problema de base e nós temos que enfrentar uma reforma política. Mesmo os segmentos que apoiam o Temer querem retroceder no fim do financiamento empresarial, tanto que votaram aqui e parte desse discurso já incorpora essa ideia do voltar ao financiamento empresarial, que, no nosso modo de ver, nós temos que proibir o financiamento empresarial e prosseguir numa reforma política que barateia o voto, barateia o custo da eleição, barateia as campanhas políticas e dá mais representatividade ao sistema, não é? E, por último, eu termino, eu vejo assim, votando pelo impeachment, Eduardo Cunha, com todo esse envolvimento judicial, Paulo Maluf e outros, e a presidenta Dilma Rousseff, uma pessoa honesta, uma pessoa de quem não se pode falar nada, uma pessoa proba, mas eu acho que tem uma questão de fundo nessa questão. Ela não interfere nas investigações e tem muita gente incomodada que quer que parem as investigações. Por isso que eu acho que domingo a oposição não terá os votos suficientes. Nós teremos os votos para impedir o impeachment e, a partir de domingo, evidentemente, tem que ter um diálogo nacional, tem que ter a capacidade de uma agenda muito intensa na economia, muito intensa na melhoria dos serviços públicos, de retomada da infraestrutura e de reformas. Nós temos que enfrentar as reformas que estão pendentes. Eu acho que a reforma tributária é uma delas, a reforma política é uma delas, e ao enfrentar o tema da Previdência, nós temos que enfrentar com a ideia de que não haverá perda de direitos. Essa é a questão. E assim, nós viramos a página dessa divisão que o Brasil se colocou. Deputado Carlos Marum. Quero deixar claro o meu pensamento, que é o seguinte: a divisão começou no dia seguinte à eleição de 2014. E não foi por uma revolta dos vencidos. Foi por um arrependimento dos vencedores. Eu falo do eleitorado. Passada a eleição e começa a se revelar a real situação do país, que foi omitida, sobre a qual se estabeleceram inverdades, sobre a qual se mentiu na campanha do governo. Passada a eleição, cai o pano e se revela um Brasil que não era o propagandeado. O que aconteceu? Um arrependimento de grande parte da população que votou na presidente. Então, passado um mês da eleição, digamos, o contingente de brasileiros que já era contra a posse da presidente, que nem tinha acontecido, já era muito grande. E de lá para cá a coisa só passou a se agudizar. Esse problema só passou a ser mais grave, resultando no que nós temos hoje. Quanto à questão da presidente ser honesta, eu não tenho uma prova, nada que eu posso dizer que a presidente é desonesta. Agora, eu tenho uma afirmação a fazer. Se a presidente é honesta, ela é incapaz. Se ela é uma mulher honesta, como apregoa o PT e seus aliados, ela é uma pessoa extremamente incompetente, incapaz, que não viu que ao seu redor se estabelecia o maior esquema de corrupção da história da humanidade. E que sejam punidos os petistas, PMDBistas, de quem estiver lá dentro.
Quem defende, eu digo, olha, quem defende a honestidade da presidente Dilma, ela é honesta, mas diz que ela não enxerga nada que acontece em volta dela, que ela vive, talvez, em Marte, tá? Que ela não dialoga com a realidade brasileira e, por isso, ela assinou Passadina sem ver que aquilo ali era um grande golpe. Ora, eu fui administrador por muito tempo, fui colega do Paulo. Paulo era secretário de habitação de São Paulo, eu era secretário de habitação de Campo Grande. Nós assinamos muitas coisas sem ler, mas férias, uma coisa assim. Agora, assinar a compra de uma refinaria lá nos Estados Unidos por R$1 bilhão sem ler, então é o que eu digo. Ou é honesta, que seja, mas sendo honesta, ela é incapaz. Ou então é desonesta, e daí a gente não tem o que comentar sobre. Só para terminar, quem mais quer o fim da Lava Jato é o presidente Lula. Vamos à realidade. O presidente Lula, quando a Lava Jato chegou nele, foi fazer comício contra a Lava Jato. Essa é a realidade. Deputado Então isso tem que ser colocado com muita clareza. Querem sufocar a Lava Jato. A gente Quem está quer quase sufocar chegando a na Lava hora do Jato tem nome. plenário. Luiz Inácio Lula da Silva, Deputado ex-presidente da Everton. República. Deputado Everton. O deputado Marum vai me emprestar um pouquinho do tempo dele na outra rodada, mas a gente compreende e dizer assim, deputado Marum, quando o deputado Paulo Teixeira ele faz essa leitura política e aí eu completo ela de que se criou a sensação de um inconformismo de quem perdeu a eleição, você puxa isso porque basta ver o discurso do senador Aécio logo quando ele fez o seu retorno ao Senado Federal. Naquele momento, ele deixou a sua militância, deixou os seus eleitores e deixou ali os que perderam a eleição, todos ali com as bandeiras ainda em punho. E aí houve um grave erro da presidenta Dilma, de naquele momento ela não fazer a mesa de diálogo necessária com as forças políticas do Congresso e com as forças políticas do país para que a famosa história do gesto, de quem ganha, quem está por cima, poder chamar o que está embaixo para conversar. E aí esse erro das duas partes deu essa convulsão. É uma convulsão porque pega-se os indignados com a política, porque aí são todos. A prova disso que, como Vossa Excelência, acho que foi Vossa Excelência que fez a referência, quando até nos eventos da Paulista, acho que foi o deputado Passarinho, nos eventos da Paulista o PSDB não pode subir no palanque. Então você percebe que não há redutos. O povo que está na rua, ele é o povo contra isso que está aqui, contra esse estado aqui de coisas, né? E nós precisamos, nesse momento, dizer o seguinte, tem um outro dia, domingo vai ser a votação. No outro dia, eu não vou concordar aqui com o deputado Passarinho. No outro dia, essa frustração que se torne esperança, de dizer, eu tenho que ir para a urna participar. Porque esse eleitor que só reclama e na hora de poder ir para a urna ajudar a mudar e escolher seus representantes não vai, aí ele não pode depois ficar cobrando. Então, em vez de aumentar de 20% para 30%, 40%, como Vossa Excelência colocou, essa possível abstenção de votos, que venha diminuir. Por quê? Porque se todos participam, eles vão ter, o processo vai ter mais legitimidade, o processo vai ter mais condições políticas de fazer com que esse sistema todo ele seja representativo. E a grande prova disso é dentro do processo das reformas, é a reforma política que nós fizemos aqui. Qual foi o grande ponto da reforma política? O janelão. Só o janelão para os parlamentares trocarem de partido. E o fim do financiamento de pessoa jurídica. Mas o grande ponto dele foi o janelão. Fora isso, qual foi o grande avanço que nós tivemos nessa reforma? Então, o grande problema é que nós não estamos conseguindo aqui dentro conversar francamente e resolver os problemas. Deputado Joaquim Passarinho. Eu queria começar dizendo assim, o deputado Paulo falou dos grandes avanços de alguns programas sociais que o governo, principalmente o governo Lula, fez. Eu acho que tem que ser reconhecido. Nós não estamos aqui a achar que tudo que aconteceu nesses 13 anos não presta. Eu acho que muitos desses programas foram muito bem executados. Depois tiveram problemas na sua tramitação, por serem muito amplos até. Então, isso não tira do presidente Lula ou do algum mérito do governo, mas também não dá para ele e não dá para o PT a condição de ser acima da lei. O presidente Lula foi um grande presidente? Foi, mas isso não o torna um ser humano melhor do que os outros. Isso não o torna um ser humano capaz de poder passar por cima da lei. Isso não o torna
algo ou uma pessoa intocável. Ele continua sendo um cidadão como outro qualquer. Tem que ser reconhecido, vou dizer, há vários programas que aconteceram e que alguns vieram até do Fernando Henrique, que foram remodelados, com competência, lógico que foram. Tanto que nós tivemos um momento que o Brasil teve um aquecimento. Porém, isto não aconteceu depois. Isso foi entrando no marasmo e nós estamos chegando. Eu queria ter essa sua positividade, otimismo, né, de nós temos o mar frequentando na rua, mas me desculpa, o mesmo ato da pessoa ir domingo votar é o mesmo ato que ele vem fazer domingo aqui na frente, querer ser ouvido. E se ele não foi ouvido quando ele veio gritar na rua, como é que ele vai ser ouvido quando ele deposita um voto secreto? Então, a minha sensação é que nós vamos ter muita dificuldade. É uma sensação, vamos só isso depois da eleição, poder fazer um outro programa para debater o resultado disso, mas dizer isso, que nós temos que ter esse entendimento que a população tem na rua pedir alguma coisa. O deputado Paulo falou do deputado Paulo Maluf. Me desculpe, deputado Paulo, ele apoiava o seu governo até pouco tempo, até semana passada. Era apoiador do governo. Então, nós não podemos estar simbolizando em pessoas, no Cunha, no Maluf, nada. Nós estamos falando de uma moralidade, de uma ética. É isso que nós queremos discutir e não personalizar isso. A gente tem 1 minuto para cada um de vocês. Eu porque quero a gente terminar vai um minuto entrar e dizer o seguinte: Lula e Dilma não respondem a nenhum processo. Em segundo lugar, dizer as ruas estão lotadas de pessoas contra o golpe. Ontem na Lapa, no Rio de Janeiro, lotada. No dia 18 último, dia 31, o Brasil todo lotado contra o golpe. Tem gente de um lado, gente do outro. E quem quiser um novo governo, espere e aguarde em 2018. O que nós vamos fazer é dar muita intensidade e qualidade ao governo da Dilma para corrigir os eventuais rumos, para ter intensidade em função do Brasil. Mas quem quiser um outro partido no governo, será nas eleições de 2018. Deputado Carlos Marum. Eu respeito a Constituição, vejo o impeachment é um processo híbrido, político e jurídico, sobram razões políticas elencadas até por todos nós, e existe a razão jurídica, o fato determinante que é o crime de responsabilidade. Espero que o que eu chamo de Operação Tulipão, comandada ali do Hotel Royal Tulip pelo presidente Lula, não tenha sucesso, até porque, vamos lá, eu não acredito que os deputados vão ficar brigando por camarote no Titanic. O governo está oferecendo o quê? Suíte no Titanic. Esta é a realidade. Não acredito que os deputados vão acreditar nisso. Vamos votar pelo impeachment, em conformidade com o desejo da população e torcendo para que dali surja um Brasil melhor. Deputado Everton Rocha. Eu quero pedir licença aos telespectadores de todo o Brasil para me conversar com os eleitores do Maranhão. Dizer a você que este momento que nós estamos vivendo, eu teria 2 opções e 2 caminhos. Um é deixar passar toda essa confusão e ficar aqui na minha quietinho, e a outra sendo protagonista e participando diretamente desses debates. Eu não cheguei aqui através de financiamento de pessoa jurídica, eu não cheguei aqui sendo filho de um grande político, eu não cheguei aqui através de grupos tradicionais. A minha luta e todo o esforço que a gente sempre teve foi com a base social e foi com os movimentos organizados. E tenho certeza e a compreensão que neste momento a nossa decisão é extremamente política, ideológica. Nós acreditamos que estamos tomando a decisão correta, que é defender a democracia, defender a Constituição. Nós sabemos que o momento é difícil, iremos enfrentar ele e eu tenho certeza que Deus irá abençoar todo esse nosso país, porque o trabalhador, você é muito maior do que qualquer outra crise que possa vir. Deputado Joaquim Passarinho. Eu quero agradecer a forma educada e cortês dos nossos parceiros aqui de mesa e dizer isso, que domingo nós vamos ter, não um enfrentamento, mas talvez 2 grandes posições a serem colocadas na rua e aqui dentro dessa casa. A gente espera que a população possa ter, neste amadurecimento que a gente está vendo que está tendo, saber entender o resultado, que pode ser de um lado ou do outro. Nós não podemos abrir uma guerra nesse país. Nós precisamos ter a maturidade política de todos os partidos, de enfrentar o resultado de domingo, e nós entendemos que nós temos um país que está precisando de nós. Nós entendemos que está precisando de responsabilidade, de homens públicos que tenham no povo o seu maior interesse, e não apenas em partidos. Não defendo partidos políticos, nem em presidente da República, nem em qualquer outro lugar.
defendo pessoas honestas, sérias, que possam comandar o nosso país, em busca de que a gente possa tirar o homem da rua, que a gente possa trazer programas sociais decentes e que a gente possa, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Isso que nós defendemos, isso que nós vamos defender domingo, votando a favor do impeachment. Muito obrigado, deputado Paulo Teixeira. Muito obrigado, deputado Carlos Marum. Muito obrigado, deputado Everton Rocha. O país representado aqui, região Sudeste, região Norte, região Nordeste, e eu, que sou político da região Centro-Oeste, sou nascido na região Sul. Então nós temos aqui uma representação Muito obrigada, deputado nacional. Joaquim Passarinho. O Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Expressão Nacional. Na próxima semana, nós voltamos ao nosso horário normal, segunda, às 9 da noite. E já vamos conversar depois que o plenário tiver decidido se autoriza ou não o processo de impeachment. Não perca. Obrigada pela audiência.